Vocês por acaso sabiam que dá pra usar minha franja desse jeito? Provavelmente não, porque eu nunca tinha mostrado. O que isso tem a ver com o vídeo? Absolutamente nada, tá? No vídeo de hoje eu vou ter uma boa reflexão com vocês a respeito de casas. Mas antes de tudo, vamos mudar um pouquinho a vibe dessa casa? Vamos lá. Primeiro vídeo que eu propositalmente pego e falo, não, esse vídeo vai ser uma reflexão. Sim, se não ficar lá aquelas coisas, vocês me perdoem, tá? Porque é a primeira vez que eu tô fazendo isso. Mas hoje eu queria propor com vocês uma reflexão, queria falar um pouquinho sobre um tema que eu particularmente gosto muito de discutir e eu sempre converso com as pessoas que estão à minha volta e acho que faz muito sentido e cabe a todo mundo refletir um pouquinho, porque muitas vezes a gente acaba deixando de lado esse ponto no nosso dia a dia, que é: será que a nossa casa realmente é um lar? Ou será que a gente tá meio que indo, sabe, na onda dos bois, assim, e seguindo o que tá todo mundo fazendo e fazendo exatamente igual, e isso tá tornando a gente mais do mesmo e mais do mesmo sempre, e isso faz com que muitas vezes a gente se sinta mal também dentro da nossa casa, a gente não entende o porquê, não entende o porquê que isso tá acontecendo. No caso específico, eu vou falar aqui sobre casa, mas isso, gente, vocês podem pensar infinito aí, porque isso tem acontecido em muitos setores, inclusive vocês conseguem perceber isso em muitos lugares, né? Vocês conseguem perceber isso nos shoppings, vocês conseguem perceber isso nos consultórios, vocês conseguem perceber isso em cafeterias, em qualquer lugar. Lembrando que assim, gente, eu não sou arquiteta, eu não sou designer de interiores, eu não tenho, né, estudo nenhum, assim, coisas relacionadas ao nosso psicológico, coisas desse tipo, mas eu sou um ser humano, e como um ser humano, eu sou uma pessoa que experiencia aquilo que tá à minha volta, né? E muitas vezes tem muita coisa que tá à minha volta que me atinge, sabe? Eu não sei se vocês são pessoas que são muito sensíveis assim para as coisas que estão à volta, mas eu sou assim. E eu sou muito de detalhes, de observar as coisas à minha volta, então eu vou trazer muito dessa visão para vocês de como eu enxergo isso e como isso tem sido pra mim. Antes de tudo, eu vou contar uma história pra vocês. Eu morei num apartamento durante muito tempo da minha vida. Eu comecei a morar lá quando eu tinha 5 anos de idade, tá? E eu morei ali até os meus 18 anos, que foi quando eu fui pra faculdade. 18 no ano que eu ia fazer 19. Voltei a morar ali quando eu tinha 22 e saí de lá quando eu fiz quase fazendo 25, né, que foi quando eu comecei a morar sozinha. Esse apartamento, gente, ele foi desenhado, né, de uma maneira lá em 2004 que eu particularmente gostava bastante. Mesmo tendo sido desenhado assim em 2004, ele não foi um apartamento que envelheceu mal e não ficou datado assim nas coisas que ele tinha e tudo mais. Mas tem algumas coisas em específico que eu sempre gostei muito, muito, muito desse apartamento e que depois de um tempo, assim, principalmente, né, quando os meus pais se separaram, o meu pai acabou ficando ali, né, com o apartamento e por querer desvincular ali as memórias, né, que ele teve e tudo mais naquele apartamento, ele acabou mudando muitas coisas. E vocês sabem como que é homem, né, gente, fazendo decoração. E depois eu precisei interferir naquilo que estava acontecendo. Mas basicamente, como que era esse apartamento, né, quando eu morei lá durante toda a minha infância? As luzes da minha casa sempre foram amarelas, sempre teve um piso de madeira, tinha uma parede verde musgo na sala e as outras paredes eram no tom de areia, e tinha uma cortina que a minha mãe fez, que era uma cortina em tom de areia que tinha uma camada por cima que era um verde musgo. Eu gostava muito, 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 muito ali do apartamento, sabe? E eu lembro que eu passava até que pouco tempo no meu quarto, eu ficava a maior parte do tempo na sala. Inclusive, uma coisa que eu acho que eu já comentei uns 2 ou 3 vídeos por aqui, foi que lá em casa a gente sempre teve a regra de comer na mesa, sem celular, sem televisão, sem barulho. A gente sentava todo mundo junto. Claro que no almoço, no café da manhã isso era mais difícil, porque cada um tem um horário, mas no jantar, jantávamos nós três juntos, ali na mesa, conversando e tendo esse tempo de qualidade. Eu lembro também que quando eu era adolescente, mesmo namorando, eu sempre passei muito tempo na casa dos meus pais, né? Então, os meus pais, gente, eles nunca proibiram, tá? Tipo, ai, dormir na casa do namorado, coisas do tipo. Mas o que eu fazia normalmente era, sei lá, dormia da sexta pro sábado, no sábado eu queria estar na minha casa.
E eu ficava por ali, passava bastante tempo na sala, via muito filme na sala, ficava junto ali com a minha família, e nananã. E era dessa maneira. Meus pais se separaram, e aí foi a época que eu fui pra faculdade, e meu pai foi mudando algumas coisas ali no apartamento. Muito, gente, é bom, né? Mudar o negócio ali, né, pra tua cabeça e tudo mais. Ele acabou ficando bastante sozinho por ali, ele foi mexendo em algumas coisas. E as principais coisas que ele mudou por ali, gente. Graças a Deus, ele não mudou o piso de madeira, mas ele quis, tá? Ele quis muito. Ele só não mudou o piso de madeira porque eu insisti muito pra ele não mudar, mas ele queria muito colocar um porcelanato branco por ali. Primeira mudança, né, que ele colocou. Ele trocou aquelas lâmpadas que eram bastante amareladas por lâmpadas super brancas, super frias, né? Eu vou colocar uma imagem aqui pra vocês, mas eu não sei se vocês já viram, mas as lâmpadas, elas normalmente vão numa escala de temperatura, né? Meu pai colocou uma lâmpada no apartamento que era uma lâmpada de 6.500 Kelvin. Isso é uma temperatura, gente, muito fria, tá? Muito, muito, muito fria para um apartamento. Eu lembro que eu entrava por ali e era tão branco, mas tão branco que chegava a parecer um verde, sabe? A lâmpada. E dava uma vibe assim, quando a gente acendia o apartamento, que parecia, gente, que você estava num necrotério, sabe? Porque era frio, mas frio, assim, num nível que, gente, não era uma lâmpada nem neutra, sabe? Eu sei que tem muita gente que não gosta de lâmpada amarela. Tenho meus questionamentos pra quem não gosta de lâmpada amarela, porque eu sou apaixonada. Inclusive, eu vou fazer um link aqui com o livro que eu tô lendo. Mas era uma lâmpada muito fria. E chegou num ponto em que, gente, eu chegava do trabalho, sabe, quando eu voltei a morar com meu pai ali por volta dos meus 22, 23 anos, eu chegava do trabalho e eu ficava cansada na casa. Eu não conseguia ficar naquela sala, sabe? Porque me afetava muito tá por ali. O pai pintou as paredes de cinza, trocou o sofá por um sofá cinza também, e o resto era tudo branco, aquela lâmpada muito branca. No banheiro acabou reformando, o banheiro ficou bonito, mas era um porcelanato, né? Que faz sentido pra mim um porcelanato no banheiro, sabe? E ali no banheiro também, aquela lâmpada fria, inclusive tinha até uma fitinha assim de LED que ficava mais pro espelho, que era tão fria, gente, que eu juro por Deus que eu tinha medo de acender só ela, porque parecia mesmo um necrotério. Aquilo começou a me incomodar muito. Muito assim, principalmente porque eu vi aquela sala tendo vida, né? Eu vi aquilo, aquele ambiente tendo as luzes mais amareladas. Eu lembrava, né, de quanto eu gostava de estar ali na sala. Não só pela questão, né, gente, da situação em si, né, que vocês pegaram aí no ar, mas também pelo ambiente em si. Eu gostava muito da sala, eu sempre estava ali, sempre tirava foto ali, adorava ficar ali. E agora, quando eu passava, mesmo meu tempo sozinha, eu sempre gostei muito, né, de passar meu tempo sozinha, me incomodava muito estar naquela sala. Depois de um tempo, eu consegui, né, convencer meu pai a gente mudar ali aquela sala. A gente acabou trocando as lâmpadas, né, na sala. Eu tive que insistir muito pra gente voltar pra lâmpada amarela. E hoje em dia meu pai fala: nossa, a melhor coisa que você fez foi ter colocado de volta a lâmpada amarela, porque mudou muito, sabe? A sala ficou uma energia completamente diferente. No banheiro, a gente trocou essa lâmpada super fria para lâmpada neutra e já melhorou absurdo. E no quarto, a gente também colocou as lâmpadas amarelas. E meu pai ama hoje em dia, sabe? Principalmente que no quarto dele tem uns spots assim de luz indireta. Ele só deixa aquilo aceso e ele adora. E aí, lá na sala, a gente trocou, falou: beleza, a gente quer mudar, a gente não quer deixar verde musgo, eu entendo, beleza. Mas não precisa ser cinza. Cinza, uma cor super fria, né? Também, que dá essa, sabe, essa estagnação, assim, um negócio que o cinza ele pode ser bom para um ambiente que às vezes, sei lá, você precisa se concentrar, alguma coisa desse tipo, mas eu particularmente não gosto, tá? Eu já trabalhei em escritório que era todo cinza e eu me sentia zero criativa, sabe? Estando ali naquele ambiente completamente cinza, não sei, eu não curto tanto assim. E a gente trocou, né? A gente trocou essa parede que é uma parede azul, que é uma cor que eu adoro. Meu pai gostou muito também, a gente colocou um quadro assim bem bonito. Meu pai toca violino, aí tem uns anjos assim tocando violino, um quadro bem bonito. A gente trocou o sofá, agora é um sofá de linho, assim, num tom bege, sabe, claro. E as outras paredes são brancas, agora a iluminação é amarela também. E, cara, mudou completamente. E o que eu queria, né, depois dessa grande história aqui contar pra vocês e conversar um pouquinho pra vocês sobre essa questão aqui das velas e o porquê que eu gosto tanto disso ultimamente, né? Tenho percebido bastante, eu vejo muito em vídeo de reforma das pessoas, eu vejo muito vídeo de gente que, enfim, ganhou muito dinheiro, sabe? Pessoas que, sei lá, vendem curso, coisas desse tipo,
mostrando e trazendo, né, como uma visão de sucesso, apartamentos muito iguais, designs muito iguais, sabe? Coisas muito parecidas, e você olha aquele design e como tá posicionada aquela casa, e muitas vezes até decoração, e coisas que não contam história, sabe? Coisas que são talvez só pensadas ali, enfim, por um software, alguma coisa desse tipo, e sem um pouco de sensibilidade. Eu tô falando do profissional que faz aquilo e tudo mais, mas muitas vezes as próprias pessoas que moram ali dentro que acabam não olhando muito com sensibilidade, sabe, para essas coisas. E depois de um tempo, né, claro que muitas ressalvas aqui, tem muitos fatores para isso, mas depois de um tempo a gente não entende por que estar dentro da nossa casa nos cansa, por que que tá ali a gente não se sente descansado, por que que aquilo não faz bem pra gente, por que que não tem esse próprio aconchego. Só que aí quando você olha pra casa, você entende muito facilmente por que que isso tá acontecendo. Aquele porcelanato branco que chega a arder, aquela luz branca parecendo um necrotério, tudo branco, paredes cinzas, aquelas decorações geométricas, aqueles quadros geométricos ou quadro de leão na parede, que não significa absolutamente nada para aquelas pessoas. A gente olha uma casa com um galho seco, sabe? De decoração, a gente olha para uma casa que às vezes é uma casa no meio da cidade que tem um quadro de cidade no fundo em preto e branco, e a gente fica, cara, será que isso vai fazer bem para nossa mente, né? A gente ter uma casa que não conta história, uma casa que não é a gente, sabe? Eu sempre pensei muito nisso, e eu sempre gostei muito de decorar meu quarto e fazer coisas desse tipo, e eu sempre falei isso, né? Meu quarto é uma extensão de mim. Meu quarto é quem eu sou ali. E eu acho tão gostoso, sabe, a gente ir pensando minuciosamente em cada uma das coisas que a gente vai colocando ali dentro, a gente pensar, não, fazer uma viagem e comprar um enfeitezinho e alguma coisa, em vez de a gente comprar só um pacote com decoração standard para sua casa que todo mundo tem e quadro de leão na sua parede, sabe? Será que não é mais legal a gente ir fazendo aos poucos, mesmo que no primeiro momento a gente tenha uma casa vazia e aos poucos a gente vai mudando as coisas? Eu vi muito isso, né, morando sozinha, que o meu apartamento já é um apartamento que eu fico muito feliz que ele já tem um piso de madeira e as paredes são brancas. Isso é uma coisa que me faz feliz. Ele tem bastante móveis cinzas, mas também tem móveis brancos, e aos poucos eu fui colocando cor aqui dentro da minha casa, né? E aí, por exemplo, aqui vocês conseguem ver um pouquinho, né, de decoração. Gente, um móvelzinho aqui que eu paguei 200, 300 reais nesse móvel. E eu acho que ele já mudou muito, sabe, a aparência da minha casa. Então ali tem um quadro meu com meu cachorro, aqui tem flores, minha arvorezinha de Natal, minha iluminação, as minhas velas. E esse tipo de coisa já muda tudo. Então acaba, termina o dia, eu apago as minhas luzes, eu gosto de acender minhas luzes indiretas e criar esse clima confortável, colocar velas que tem esse cheirinho e tudo mais. E eu vejo que ultimamente a gente tem perdido um pouco desse tipo de coisa, sabe? Que talvez, não sei, é um conjunto de coisas, um conjunto muito do que aconteceu assim com famílias como um todo, sabe, nos últimos tempos. Eu acho que talvez isso tenha muita relação também com a nossa própria relação com a internet e como essas coisas funcionam. Não sei como que funciona na casa de vocês, mas é muito comum e às vezes eu vejo, né, quando eu vou em casa de outras pessoas e tudo mais, que cada um come num horário separado. As pessoas comem na frente do celular, comem na frente da televisão, comem assistindo alguma coisa, e muitas vezes a gente nem tem esse tempo, né, de olhar para nossa comida. E eu já conversei bastante sobre isso com vocês, em alguns vídeos meus de rotina, falando que morando sozinha, muitas vezes eu pego para assistir alguma coisa enquanto eu tô comendo. E que eu sei que isso não é dos melhores hábitos do mundo, sabe? Eu tenho plena convicção disso, até hipocrisia, né, da minha parte falar isso, mas eu não tô aqui também pra falar, ai, não, gente, o meu modo de viver é o modo mais correto do mundo. Eu também faço parte disso, também faço coisas que são sem noção, também muitas vezes sou influenciada por moda e por coisas desse tipo, e vou colocando coisas na minha casa que muitas vezes não faz sentido. Também erro cores, também erro piso, também erro, sabe? E aí eu tô tendo esse papo muito com vocês, assim, pra gente refletir mesmo, sabe? Das coisas que a gente faz. Então, muitas vezes eu como na frente da televisão, vendo televisão, e eu sei que isso não é uma coisa saudável, isso não é uma coisa boa. Seria muito melhor pra mim que eu parasse aquele momento pra refletir, pra prestar atenção na minha comida, observar o que que eu tô comendo. Isso com certeza seria melhor, sabe, pra quem eu sou. Mas o que eu quero trazer aqui pra vocês é que a gente entenda que tem um compilado de coisas e eu vou chegar nas velas em algum momento, tá? Mas tem um compilado de coisas que a gente faz que vão se acumulando e que tornam a nossa casa um lugar não tão
delicioso, assim, da gente estar, sabe? Um lugar que muitas vezes não vai gerar esse prazer, esse aconchego, essa sensação de lar mesmo. Vai ser casa, mas será que vai ser lar? Né? E às vezes o problema, a gente não é nem a luz fria, não é nem a cor cinza, não é nem o porcelanato. Até, inclusive, tem uma moça que eu sigo, que ela tem uma casa que ela é exatamente assim. A casa dela é um porcelanato, a casa dela tem muito branco, tem muito cinza, tem muita luz fria. Mas a casa dela, gente, tem tanto da personalidade dela, é tanto um lar. Se eu não me engano, o arroba dela na região lá é Sonhando no AP. Eu acho que é isso, tá? Vocês podem dar uma olhada lá no Instagram dela, e a casa dela é bem assim. Mas você vê o cuidado, né, com os detalhes ali. Ela tem bastante luz indireta, ela tem uma decoração ali que faz sentido pra ela, né, pra família dela, e você vê que ali realmente é um lar que aquilo conta história, não é só um negócio que, é qualquer coisa, que você bate o olho e fala, nossa, essa casa poderia ser qualquer lugar. Não, tipo, dá pra ver que tem aquele cuidado, que tem alguém olhando para as coisas que estão ali, né? E eu acho isso extremamente importante e muito valioso pra gente, principalmente nesse tempo que muitas vezes a gente não se deixa ver detalhes. Muitas vezes a gente chega já na nossa casa naquela correria, a gente não se deixa, sabe? Só calma, calma. A nossa casa tem que ser esse lugar de calma, né? Entrando, né, muito aqui, né, do porquê que eu gosto tanto de velas e porquê que eu tô abrindo também a minha marca de velas e o que que eu pretendo, né, com essa marca de velas. A gente tá num tempo em que a gente muitas vezes não dá valor, né, para esses detalhes, a gente não reflete muito sobre isso, a gente não pensa muito nessas coisas, a gente vive muito nessa frieza. Eu acho que o jeito mais fácil e rápido, assim, e barato também da gente fazer isso é com memória olfativa e iluminação. As velas não são a única solução para isso, mas elas podem ajudar muito nesse processo da gente trazer esse aconchego. E aí o que eu queria falar para vocês, eu tô lendo esse livro aqui, que ele se chama, gente, se eu não me engano, isso aqui se lê Ruga. Eu acho, tá? Eu não procurei, mas é que pelo que eu dei uma lida na pronúncia de outras palavras que tá escrito no livro, é que ele não fala exatamente como pronuncia essa. Ele fala essa composta com outras, é sempre ruga alguma coisa. Então eu acho que isso é ruga. Ele chama Ruga, mas se escreve Hid, com dois Gs, O Segredo Dinamarquês para Viver Bem. Wiking. E aí, ele é um livro resultado de uma pesquisa do Instituto de Pesquisa de Felicidade de Copenhague. E aqui ele fala sobre diversas coisas que os dinamarqueses fazem para ser feliz. Essas pesquisas, assim, acho que tem até umas pesquisas da ONU e tudo mais, e que os dinamarqueses são a população que é mais feliz, que se considera mais feliz ao redor do mundo. E isso se dá muito porque, segundo esse livro, né, e pelo que ele tem dito aqui, eu nunca fui pra Dinamarca, então não sei exatamente se eles são tão felizes assim. Mas segundo esse livro aqui, os dinamarqueses eles dão muito valor para isso, né, que é o hygge, que é basicamente esse aconchego, né? E aí tem diversas coisas que eles fazem, né? O hygge ele é meio que uma sensação. Então, uma das coisas, né, que os dinamarqueses consideram mais importantes são as velas, mas não só as velas, né? Aqui para vocês, né, que ele fala, o hygge é instantâneo, velas. Toda receita para ruga precisa conter velas. Ao serem questionados sobre qual elemento mais associou ao ruga, impressionantemente, 85% dos dinamarqueses mencionaram velas. O ruga, ele é essa sensação de aconchego. Ele é tipo, mas ele não é só, você tá numa casa aesthetic e você se sentir confortável com isso. Ele é tipo, você se encontrar com seus amigos numa sexta-feira, é você ler um livro enquanto tá chovendo, é você dormir com o barulho da chuva, é você ter um dia de folga, dormir um pouco até mais tarde, são essas sensações aconchegantes, sabe? Entrando aqui no tópico de velas, no dinamarquês, o equivalente ao termo estraga prazeres é eu falei isso errado, tá, gente? Mas é Leiseslukker, que literalmente significa aquele que apaga velas. Isso não é uma coincidência. A maneira mais rápida de alcançar o ruga é acendendo velas, ou como se diz em dinamarquês, levande lys, as luzes vivas. Quando era embaixador da Dinamarca, o americano Rufus Gifford fez o seguinte comentário sobre o apreço que nós dinamarqueses temos por vela. Estão por todos os cantos, nas salas de aula, nas salas de reunião, ficou pensando que risco de incêndio. Como alguém tem coragem de deixar uma chama acesa numa sala de aula? É meio que uma felicidade emocional, um aconchego emocional. E é por aí mesmo. De acordo com a Associação Europeia de Velas, a Dinamarca queima mais velas per capita do que qualquer outro país da Europa. Cada dinamarquês queima cerca de 6 quilos de parafina por ano. Só para você ter uma ideia do que isso significa, cada dinamarquês consome cerca de 3 quilos de bacon por ano. É bizarro, sabe? Eles
eles acendem de vela o dobro do que eles comem de bacon. Uma das coisas, né? Outros motivos que também tem pra proporcionar esse clima agradável. Tem as luminárias. Inclusive, tem luminárias bem famosas, assim, feitas pelos dinamarqueses pra proporcionar esse tipo de coisa. Falam muito sobre a Golden Hour, né? Que é o horário que o sol tá nascendo ou se pondo, né? Que tem aquele dourado, assim, que é muito mais bonito do que qualquer filtro que a gente pode achar. Eles falam sobre reunir, assim, junto com a família. Inclusive, uma coisa muito legal que eu vi aqui de Dinamarca, que eu falei, gente, quero mudar pra Dinamarca, foi esse comentário aqui de uma londrina, que ela diz: Nossa qualidade de vida disparou e nossa lealdade a Londres, antes inabalável, foi substituída por um entusiasmo quase vergonhoso por tudo que é dansk, que é tipo dinamarquês, né? A maior mudança foi a transformação do equilíbrio entre trabalho e vida social. Antes, talvez jantássemos juntos, depois de Duncan escapar do trabalho por volta das 9. Agora, ele sai do escritório às 5. Depois das 5:30, o lugar vira um cemitério. Se você trabalhar nos fins de semana, os dinamarqueses vão achar que você enlouqueceu. A ideia é que as famílias tenham tempo para se divertir e jantar juntas no fim do dia, todo dia. E dá certo. Duncan dá banho na nossa filha de 1 ano e 2 meses, Liv, e a coloca para dormir quase todas as noites. Eles são melhores amigos e não desconhecidos que tentam retomar o contato nos fins de semana. Cara, isso aqui minha cabeça, sabe? Porque a gente tem essa dinâmica, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente tem muito uma dinâmica influenciada, talvez, pelo modelo de trabalho nos Estados Unidos, né? Esse tipo de coisa, né? Foi um motivo que eu cheguei a conversar com vocês também, de que me fez, né, sair também do meu trabalho agora e seguir só com a internet, que foi um momento que eu dei um slowdown na minha vida, sabe? Falei, vou dar uma tranquilizada e graças a Deus eu tenho essa oportunidade. Infelizmente, uma coisa que muitas pessoas não têm, né? Eu trabalhava, né, num ramo em que eu chegava a trabalhar muitas vezes até 10, 11 horas da noite. Gabriel trabalha num ramo assim. E, cara, eu fico refletindo muito sobre isso, né? Que a gente vive em tempos muito agitados, e isso de tudo, né? A gente já é condicionado a isso como experiência de trabalho, né? Essa vida muito agitada. E isso, infelizmente, gente, é uma coisa que muitas vezes não tem o que fazer, sabe? A gente vai trabalhar dessa maneira, é assim que as coisas meio que acabam funcionando por aqui, e muitas vezes a gente acaba sendo extremamente agitado, principalmente quando a gente vem de uma cidade grande, a gente lida com trânsito a todo momento e fica, né, dessa maneira. Então, será que a nossa casa também precisa ser tão fria? Será que a nossa casa também precisa ter esse distanciamento tão grande? Será que a gente quer isso para nossa casa? Só paredes cinzas e chãos brancos? Será? Muito apegada, né, a esses detalhes, eu sou muito apegada às memórias olfativas. Eu acho que se a gente já tá crescendo em casas que trazem essa frieza tão grande, que pelo menos a gente tenha memórias olfativas, que pelo menos a gente tenha memórias da iluminação, que pelo menos a gente tente consertar minimamente essas coisas com aquilo que está no nosso alcance, né? Eu sei que trocar um piso não é uma coisa tão fácil, muitas vezes trocar nossa parede não é uma coisa tão fácil, ou ter um grande conhecimento de arte, eu mesma não tenho, sabe? Não é uma coisa tão fácil. Mas às vezes cabe a gente olhar com um pouco mais de sensibilidade do que está no nosso alcance e o que a gente pode fazer. Então, uma vela é uma solução muito simples, né? E eu não tô falando isso aqui como vendedora de velas, eu tô falando isso como uma pessoa que gosta muito de velas e foi muito por isso que eu quis abrir minha marca de velas, né? De ter esse momento de descanso. Eu sou uma pessoa muito voltada para aromas. Eu sou uma pessoa que sente cheiro de quinta-feira, eu sinto cheiro de julho, eu sinto cheiro de Natal, eu sinto cheiro de férias, eu sinto cheiro de descanso pós-escola, sabe? Às vezes eu tenho essa sensação e eu tenho muito claro esse tipo de coisa, cheiro de laranja, sabe? Laranja cor, não a laranja fruta, o cheiro de marrom, o cheiro de azul. Tipo, pra mim, as coisas são. É um sentimento. É bem de sinestesia mesmo, sabe? Mas eu tenho bastante isso. Considero muito importante esse tipo de coisa. Se você não tem o costume de acender vela, ou de fazer alguma coisa desse tipo, ou de usar uma luz indireta, testa. Testa e depois você me fala como que você vai se sentir. Quando estiver acabando o seu dia, quando o sol se pôr, apaga a sua luz, tenta usar a luz indireta. Em vez de acabar o dia e você acender todas as suas luzes brancas e deixar a sua casa extremamente iluminada, tenta uma luz indireta. Tenta acender um abajur, tenta acender uma vela e me fala o que você vai sentir a partir disso. E o cheiro, eu acho que é muito importante, gente. E eu vou colocar isso pra vocês e vocês vão entender. Sabe quando você tá de boa e do nada você sente um, nossa, que cheiro da casa da minha avó? Nossa, que cheiro de uma comida que minha mãe fazia. Teve uma vez que eu fui numa loja da Natura, senti um perfume, que é aquele body splash de maracujá.
E na hora que eu senti aquilo, meu olho encheu de lágrimas, gente. Tá enchendo de lágrimas de novo. Porque foi o perfume que minha tia usou durante toda a minha infância. E eu acho muito importante, sabe, esse tipo de coisa, criar essa memória com as pessoas que estão na nossa volta, principalmente quando a gente olha pro nosso lar. Se você mora sozinha, é tão gostoso, sabe, você ter um aroma assim da sua casa e acender vela e ter esse tipo de ritual mesmo que você faz por si mesma, no seu dia a dia e das coisas que você gosta. Você se sente tão confortável. Eu amo colocar esse tipo de calça confortável aqui, isso é muito ruga. Eu amo colocar esse tipo de calça aqui, sentar, colocar uma velinha, sentir esse cheiro e ficar, cara, eu gosto da minha vida, sabe? Eu tô aqui, eu tô nesse momento, eu faço parte dessa casa, minha casa tem vida. Eu amo fazer isso, sabe? Ler um livro e fazer esse tipo de coisa. Você mora junto com a sua família, seja seus pais, ou seja seu marido, seus filhos, experimenta esse tipo de coisa, sabe? Começa a anoitecer, acende uma vela, coloca um cheirinho ali, um arominha pra casa, coloca a luz indireta, vai assistir um filme com a sua família e me fala se isso não muda completamente as coisas. Não é à toa, gente, e eu acho que nem precisava de um vídeo de tanto tempo pra justificar isso, não é à toa que a gente adora as luzes de Natal. Não é à toa que a gente adora um cheirinho de biscoito saindo do forno, sabe? De um bolinho saindo do forno, coisas desse tipo. Quando você pega o costume de acender vela, tudo muda. Amo muito vela, muito, muito, muito. Eu sempre gostei de criar esse climinha, sabe? Sempre teve, assim, vela na minha casa justamente por isso. E por isso que eu tô tão feliz, assim, em abrir uma loja de vela agora, porque eu quero muito trazer esse tipo de experiência pra casa das pessoas. Eu fiquei muito feliz enquanto eu desenvolvi as minhas velas, que eu consegui desenvolver uma vela que tem exatamente o cheiro de Natal pra mim. Ela não é aquela vela do clichê de Natal que muitas vezes a gente pensa, aquele cheiro de biscoito, cheiro de panetone, cheiro de chocolate. Não é isso. Ela é uma vela que tem exatamente o cheiro de mesa de Natal, sabe? Frutas de Natal. E quando eu senti o cheiro dela, eu também me emocionei bastante. Lembrei de tantos momentos maravilhosos, assim, que eu tive com a minha família, sabe? Na mesa de Natal. Tantos momentos que eu passei juntos, que a gente passou junto, a troca de presentes, esses momentos que são valiosos. E eu acho que é super importante, sabe? E é tão gostoso a gente poder representar esses aromas e conseguir traduzir isso e combinado, né, uma iluminação também que deixa tudo muito mais agradável, é muito importante, principalmente em tempos que a gente vive tanta frieza, né, que a gente conhece hoje em dia. A vela é um dos caminhos, né, que é um caminho muito fácil, muito maravilhoso. E aí, se vocês quiserem conhecer também a minha loja de velas, ela vai estrear dia 1º de dezembro com dois aromas de Natal. O Green Christmas, que é o cheiro de Natal, assim, bem brasileiro, dessas frutas, sabe? Ela combina fruta de Natal, tipo o pêssego, damasco, cassis e também a baunilha, que dá um toquinho mais adocicado, mas ela não é muito doce, não. E a White Christmas, que é uma vela mais pra gente idealizar ali o sonho do Natal com neve. É um cheiro mais docinho, ela é de cookies com gingerbread, aquele biscoitinho de gengibre, sabe? Em formato de bonequinho. Enfim, é essa, ela tá muito gostosa também. Mas ela não é super enjoada, sabe? Mas ela é mais docinha, muito bom. Agora eu terminei aqui o merchan da minha loja. Queria com esse vídeo era que vocês refletissem. Será que a casa de vocês realmente está trazendo esse ambiente de lar? Se não, o que será que a gente pode fazer, né, para consertar? Que é muito importante e é muito gostoso que a gente traga esse tipo de memória, esse tipo de experiência e realmente transforme a nossa casa para que a gente se sirva de memórias boas, mas que também dê memórias boas para outras pessoas, para que elas lembrem, né? Poxa, quando eu morava com os meus pais, era uma casa tão gostosa, tinha, né, era tão aconchegante, era tão ruga, era tão aconchegante, gostava tanto de estar por ali, ou que, enfim, que o seu namorado, noivo, marido, sinta, né, essa casa gostosa quando volta pra casa, fala, nossa, minha casa é tão aconchegante, é tão maravilhosa, e que a gente também sinta isso, né, aquele prazer de estar em casa, de falar, nossa, a minha casa é muito gostosa, eu não trocaria ela por nenhum outro lugar no mundo. Isso é muito valioso e vale muito a gente refletir. E se for com velas, velas da matina, né, gente? Vamos lá. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e que vocês entrem na discussão aí junto comigo nos comentários, tá? Porque, gente, se tem uma coisa que eu tô amando, são os comentários de vídeo no YouTube, de verdade. Todo mundo é tão gentil, assim, às vezes eu tô até passando por uns shorts, assim, no YouTube, e eu fico muito impressionada com a educação, com a elegância das pessoas, sabe? Até quando as pessoas estão discordando, todo mundo é tão polido, eu acho isso muito chique. Eu tô adorando fazer vídeo pro YouTube justamente por isso, porque, cara,
é muito gratificante, sabe? E tem sido muito gostoso, assim, ler os comentários. Eu espero que vocês tenham gostado e um beijo!